Olha só, o verão é uma estação que exige cuidados específicos para os pets, já que a temperatura corporal deles é diferente da nossa. Por isso é importante saber como cuidar de cachorros e gatos agora no calor e, claro, protegê-los de qualquer desconforto. Por isso, para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui no estúdio a médica veterinária Beatriz Canarim de Oliveira. Beatriz, boa tarde, bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde, Raquel, tudo bem? Boa tarde, pessoal de casa. Eu acho legal a gente começar falando justamente sobre essa questão da diferença de temperatura, porque, claro, acostumados a prestarmos atenção em como a gente se sente no calor, no verão, a gente pensa que o animalzinho está assim também, mas não necessariamente, né? Sim, a temperatura corporal dos pets ela é mais alta do que a dos humanos. Então, até a temperatura de 39,3, 39,4 a gente considera normal tanto para cães quanto para gatos. Mas eles sentem bastante desconforto também com questão de calor, tempo mais abafado. Existem algumas técnicas que a gente consegue fazer para ajudar essa questão no verão agora. E aí, como é que a gente identifica que o animal está com calor? A linguinha para fora? Sim, isso mesmo. Eles começam a ficar mais ofegantes, respirar de boquinha para fora, procurar deitar em locais mais geladinhos, como piso, evitar as caminhas, evitar os tapetes, porque a questão de barriguinha deles também em locais mais gelados também ajuda eles a refrescar. Considerando, então, que a temperatura corporal deles é mais alta, quando faz um calor, como costuma ser aqui na nossa região, de 30 graus, eles sentem mais do que nós. Eles sentem mais e depende muito da raça também. Tem raças, por exemplo, os huskies, eles são raças de gelo, de neve. Então, eles aqui na nossa região sentem muito mais calor do que outros tipos de raça. Então, a questão racial também interfere bastante. E em relação aos gatos, é a mesma coisa? A mesma coisa, sim. A temperatura deles é similar, tanto de cães quanto para gatos. E as formas de a gente tentar refrescar eles também é a mesma. Então vamos passar algumas dicas para o pessoal que está nos acompanhando. O que a gente pode fazer em casa para tentar auxiliar? Percebeu que o cachorro está ali ofegante, procurando um piso para deitar, qual que é o passo? Então, no verão a gente sempre tem que cuidar bastante com o horário que a gente leva eles para passear, tá? Então evitar horários de muito calor, meio-dia, meio de tarde, que realmente a gente tem uma temperatura maior, tá? Questão de sempre deixar a água deles fresca, água geladinha, pôr cubinhos de gelo nas vasilhas de água. Eu gosto bastante de picolézinho de fruta caseiro. Então pega a frutinha, melancia, água de coco, faz um picolézinho só com água, eles gostam bastante, tá? Essa dica é boa. E água de coco pode oferecer também, só tentar pegar aquelas que não tem açúcar, né? Então sempre olhar os ingredientes. Mas a do picolézinho faz bastante sucesso, eles gostam bastante. E tem alguma fruta, por exemplo, que é bom evitar para fazer esses picolés? Sim, a fruta, principalmente para os cães, a uva, tá? Ela é tóxica, então a gente não pode dar uva passa, uva natural, nenhum tipo de apresentação. Eu gosto bastante da melancia para fazer o picolé, o pessoal gosta bastante de perinha, de melão, então são frutas que geralmente eles aceitam bem. A gente está passando todas essas orientações porque, dependendo da raça do animal e do excesso de calor que ele pode estar sentindo, isso desencadeia alguns problemas, Sim. Né, Beatriz? Agora, no verão, a gente pega bastante raças braquicefálicas, que são os pugs, os bulldogs franceses, que são aquelas raças que têm o nariz mais atachadinho. Eles têm um sistema do trato respiratório deles é diferente. Então, a questão de respiração deles, eles sofrem muito mais no verão. Então, a gente pega muita emergência com paciente que chega em crise, que não consegue respirar, com temperaturas elevadíssimas. E alguns pacientes respondem bem, mas alguns pacientes acabam evoluindo para óbito. Então, cuidar bastante com o horário que leva eles para passear é muito importante também. Isso que a gente quer evitar, até para não queimar as patinhas, né? Também. Uhum. E em relação a banho de piscina, algumas pessoas têm piscina em casa ou quando viaja o local aceita pet, acaba deixando o pet entrar na piscina. A questão do cloro e de outros produtos pode ser prejudicial? Se o paciente já tem algum histórico de problema de pele, tem que tomar um cuidado, tá? Mas de uma forma geral a gente não tem problema. Só realmente depois que ele sai desse banho, secar bem ele, não deixar o pelo molhado para a gente evitar problemas. Mas banho de piscina é liberado. Em geral pode. A gente percebe que tem algumas raças que se divertem muito, né, Sim, doutora? Os Goldens gostam muito. Banho com frequência ajuda a aliviar a sensação de calor ou não tem nada a ver? Não, ao meu ver não tem muito a ver não, tá? Claro que a questão de sensação do paciente estar limpo, eles também sentem, né? Então, pensando em conforto para eles, mas questão de refrescar, assim, não vejo tanta correlação.
Outra dúvida que eu acho que é bem frequente é em relação às tosas. A gente entende que tosa higiênica é importante, é necessário para algumas raças, mas tem tutores, tem pessoas que pensam que se pelar o animalzinho ele vai ficar mais tranquilo agora no verão, não vai sentir tanto calor. Confere ou é um mito? Para mim é um mito. Isso até na veterinária a gente ainda discute bastante, tá? Mas a forma de transpiração dos animais é pelas patas, tá? Pelos coxins. Então eles não transpiram pela pele toda como a gente. E muitos pacientes, por exemplo, os chow-chows, os huskies, eles têm camadas de pele que protejam, de pele e pelo, que protegem ele do excesso de frio e do excesso de calor. Então muitas vezes tirando essa camada de pelo, a gente está expondo eles a mais calor do que a gente pensa. Então, a forma de transpiração principal deles é as patinhas, não é a pele. Ah, então tirar todo aquele pelo, claro que a gente olha, a gente pensa, meu Deus, Sim. se a gente com uma coberta sente calor, imagina eles com todo esse pelo. E isso vale para gato também. Para gato também. Na verdade, gato, assim, a gente não tem tanta recomendação para banhos frequentes em gatos, porque eles mesmos se autolimpam, né? Então, realmente, só se a gente tiver algum problema de pele que exija banho terapêutico. Mas tosa, claro, dá pra gente tosar quando fica muito grande, quando tem nó, realmente tem indicação. Mas aquele banho frequente em gato, que nem a gente faz em cachorro, não precisa. Não tem necessidade. Não tem necessidade. Informações valiosíssimas, Beatriz. Muito obrigada por estar aqui com a gente, compartilhar tudo isso. Eu tenho certeza que tem muita gente que nos assiste que tem pet em casa, então é sempre importante passarmos essas orientações. Eu que agradeço o convite, pessoal. Obrigada.